Bom, manhã de 17 de novembro de 2022, estou aqui no plenário da Câmara com o presidente da comissão processante no caso Carlos Delfim. E aconteceu agora, foi terminada agora a audiência de instrução. Anderson, fala para o Muratório Podcast como é que se deu essa audiência. Pois bem, Elias, muito bom dia, obrigado aí pelo seu convite, participar aqui do seu podcast. Hoje nós tivemos essa audiência de instrução em que o vereador Carlos Delfim poderia ter sido ouvido apresentando seus argumentos para a defesa. Infelizmente ele não compareceu porque apresentou duas justificativas. Uma com relação à sua condição de saúde, ele apresentou um atestado, ele realmente tem um problema cardiológico, apresentou um atestado. E também não foi emitido pelo juiz de um dos seus processos a autorização para que ele viesse aqui na Câmara para prestar a sua defesa, efetuar a sua defesa. Os advogados que o representaram vieram, me apresentaram as justificativas, essas duas justificativas, e nós, mais dois membros da comissão, o processante, o vereador Gerson Varela Neto e o vereador Frederico, o doutor Frederico, estiveram presentes na mesma audiência, e também a doutora Marília Fonseca, que é a denunciante, não é? Então nós fomos ouvidos, alguns de nós membros fizemos alguns comentários, alguns apontamentos, bem como os advogados, e então agora a comissão se reunirá, né? O processo está concluído, vamos dizer assim, para que a gente delibere para o acatamento dessas justificativas e o pleito dos advogados para uma nova oitiva do vereador afastado. Então nós reuniremos e nós deliberaremos se acataremos ou não, se ouviremos outras testemunhas, e para o andar do processo, respeitando sempre a questão do direito de defesa e tudo, da ordem institucional. Vereador, você em reunião anterior aqui no plenário, em reunião ordinária, você passou a informação de que esse processo, o relatório final desse processo, deverá ser apresentado ao plenário ou protocolado no plenário até o dia 10 de dezembro. Essa justificativa de Carlos Delfim muda alguma coisa nesse calendário? Elias, olha só, a gente tem que seguir o rito. E tem alguns prazos que a gente tem que seguir a despeito do resultado da comissão, que a gente deve se reunir na próxima semana, o mais cedo possível. Pretendo nos reunir na segunda-feira, para a gente deliberar sobre essa audiência que ocorreu hoje. Mas mesmo que a gente não considere as justificativas, isso vai ser discutido entre nós, eu que alguns dos membros gostaria de ouvir outras testemunhas, arrolar outras testemunhas, mas a depender do resultado dessa nossa reunião da comissão, mesmo que se não delibere para um novo prazo para a audição oitiva, melhor dizendo, do representante de testemunhas, a gente não percebe a finalização desse processo ainda neste ano. Então nós temos que levar isso em consideração. É possível que fique para o próximo ano, sim, a apreciação em plenário. Vereador presidente da comissão, a comissão não poderia, nesse caso, ele sendo impedido de sair de casa, inclusive ele está com tornozeleira, né? E essa comissão não poderia se disponibilizar em ir ouvi-lo em casa, em sua residência? Elias, não há nenhuma previsão legal para isso, né? Todo o processo corre dentro das dependências da Câmara, né? O impedimento dele, por isso ou qualquer motivo, é só mais um ponto a ser considerado pela comissão, né? Não há essa possibilidade, não. Okay? Se não me falha a memória e se não me falha algum mal-entendido aí, se há algum mal-entendido, a comissão teria até 120 dias para concluir o processo. Esses 120 pode se estender, então? A gente tem que levar em consideração que o recesso parlamentar, ele abre esse precedente, mas a gente está cumprindo o prazo. Nós estamos estritamente dentro do prazo.
E aí, juiz e caldo de galinha, Elisa, não faz mal a ninguém. A gente não pode também querer atropelar o rito. Nós temos que ter tranquilidade para seguir todo o trâmite, para que não haja nenhum questionamento futuro, inclusive. Então, não estou afirmando que nós não apreciaremos esse ano, mas é provável que nós não apreciaremos e estaremos respaldados, sim, pelo prazo de 120 dias. Então, nesse caso, dezembro é recesso também, janeiro, as reuniões também é recesso, só em fevereiro, só no início talvez, para concluir esse processo. Talvez na segunda ou terceira sessão ordinária de fevereiro, se nós não conseguimos finalizá-la esse ano. Há um questionamento e até assim um ruído na sociedade, na coletividade, do pagamento dos seus vencimentos. Esse processo, então, prolongando, também prolonga esse pagamento, porque é questão judicial. Sim, é uma questão legal. Legal. Elias, nós não podemos interferir nos poderes. Ele fez o seu questionamento à Justiça, a Justiça o concedeu o benefício. Mas isso pode ser que, num desses processos que ocorrem na Justiça, se houver decisão, essa situação pode mudar. Mas isso a gente não pode fazer qualquer inferência, né, qualquer previsão, porque não é da nossa alçada. Nós temos que nos ater ao processo dele na Câmara, que visa simplesmente pela quebra de decoro, nós estamos seguindo todos os ritos. Uma última pergunta, não tomando tanto o seu tempo. A comissão deliberou, então, que a votação final do relatório em plenário será aberta e nominal. Sim. O que quer dizer isso? Que ela será, cada vereador dará o seu voto aberto, dizendo ser favorável ou contra o relatório, a depender do resultado do relatório, né, não sendo secreto, certo? E o mínimo, o quórum mínimo, são 12 votos, ou seja, 2/3 da quantidade de cadeiras. Nesse caso, serão 16 votos, porque o vereador Reginaldo Roriz... É parte interessada, ele não vota. É parte interessada, não tem direito a voto. Permanece os 12 votos, 2/3 então, 12 16. votos em 16, 12 votos para cassação. Perfeito. O Muratório Podcast te agradece a atenção aqui e a gente te dá aí a maior liberdade para que todo o tempo que precisar de alguma divulgação a gente estará disponível. Perfeito. Eu que agradeço, Elias, e a população pode ficar tranquila que nós estamos seguindo todo o rito, sem nenhuma tendência, sem nada. Aqui a gente tem que prestar contas à população e tomar o cuidado para não praticar qualquer ato de injustiça, sempre seguindo a legalidade. Forte abraço. É o direito, né? É o direito dá isso. Muito obrigado.